Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno aqui, essa situação bizarra, eu vou fazendo aquilo que não destruíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje, o tema vai ser o seguinte, ó, tá aí no título, certo? Por que o eleitor vota naquele que a ele sabota, certo? Tem até uma rima aí no título, mas para a gente discutir essa questão aí de, bom, por que muitas vezes as pessoas votam em candidatos que acabam os prejudicando depois, né? Interessante pensar isso aí. Eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui no início de algumas, enfim, algumas conexões estranhas ali que existem. Por exemplo, pobre de direita, né, que a gente já fez vídeo aqui sobre isso, e outros mais, para a gente tentar ir entendendo, né, ou refletir, enfim, um pouquinho sobre isso aí para poder ver se dá para desenhar, enfim, né, um retrato razoável dessa questão, tá? Então, por que o eleitor vota naquele que a ele sabota? Tá? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, os processos de identificação, reconhecimento, etc e tal, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo, a gente conversa a respeito. E o meu romance está na editora também, assim que sair eu anuncio para vocês aqui, a gente conversa a respeito aí, beleza? Então, enfim, é isso, pessoal. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, antes de eu começar a reflexão aqui, eu já vou passar alguns livros aqui que eu acho bacanas para poder entender essa questão, tá? Então, por exemplo, né, esse livro aqui do Stuart Hall, tá? A identidade cultural na pós-modernidade, ele fala sobre várias questões aqui ligadas a isso, inclusive sobre a questão da identificação, tá? E ele diz aqui o seguinte, ó, na página 12, ele diz: o próprio processo de identificação através do qual nos projetamos em nossas identidades culturais tornou-se mais provisório, variável e problemático, né, no mundo recente. Mas no fundo ele sempre foi, né, enfim, variado, né? Que antigamente se fazia um esforço maior para que essa variação fosse menor e tudo mais, né? Mas hoje esses processos são radicalmente aí, enfim, são muitas vezes infinitos, tá? As possibilidades e as alternativas, etc e tal, tá? E ele fala também aqui na página 13 sobre a questão de que isso não se define de maneira absoluta pela biologia, né? Mas também pela história e pela cultura e etc e tal, tá? E vocês vão ver que isso interfere diretamente na escolha dos políticos e ajuda a explicar em parte o porquê que certas figuras acabam votando, certas pessoas, né, acabam votando em certas figuras que vão prejudicá-las depois, tá? Vamos tentar entender isso aí. E tem outros livros aqui, mas a gente vai falando aí, tá? No decorrer aqui da reflexão, tá? Vou partir direto para a reflexão, para a gente poder entender um pouco dessa questão. Então, vou começar passando para vocês aqui alguns exemplos, tá, de votos estranhos, né, que a gente olha e acha esquisito, né? Primeiro, o pobre de direita, né? O pobre de direita é clássico, inclusive o Gessé Souza acabou de publicar um livro aí, eu vi essa semana na Amazon, né? Então já separei lá, já está na minha lista lá, porque é uma questão interessante, já fiz vídeo sobre isso também, é uma questão que merece ser pensada aí bastante. Então o pobre de direita é essa figura esquisita que vota, muitas vezes, né, no sujeito ali que, enfim, né, que tem muito mais interesses privados, interesses de rico, né, do que de ajudar os pobres ou de criar uma lógica, enfim, pública e política, etc e tal, mais ampla para o país, que vai beneficiar, portanto, né, os pobres e a classe média, e acaba se vinculando a essa figura aí de maneira estranha, porque, né, não faz muito sentido, mas tem um sentido. Vamos tentar entender isso aí, porque eu vou tentar explicar uma parcela dessa questão hoje, tá? Um outro que eu acho, inclusive, mais bizarro ainda do que o pobre de direita, mais bizarro ainda, e vou explicar também por quê. É o concurseiro bolsominion. O concurseiro bolsominion, então, é mais bizarro do que o pobre de direita, porque não existe nada ali, nem sequer da ordem da projeção, né? É meramente, assim, alienação pura, né? O cristão que vota em cristão, né? Isso aí é aquela identificação reduzida, né, a um aspecto específico da vida da pessoa e que na maior parte das vezes não diz respeito de fato ao trabalho que se espera que o político tenha lá enfim, no parlamento, no congresso, na presidência, né? Mais dois aqui para a gente finalizar, a gente já parte para a reflexão da questão, tá? Uma outra coisa também que eu já escutei bastante, não, eu votei nesse cara porque pelo menos ele não é corrupto.
É o voto do pelo menos, né? O pelo menos é um voto também nitidamente, é uma escolha apressada, e aqui tem uma lógica de identificação invertida, né? Que a pessoa, na verdade, se identifica não por uma questão de afirmar algo do projeto, mas sim porque, né, aquela figura não se enquadra naquilo que ela nega, pelo menos não ali aparentemente, né? Então ela vai e vota porque pelo menos, né? E eu dizia muito para meus alunos isso, ó, quem vive de pelo menos é empresa de depilação, né? Então tem que estudar, tem que ampliar aí, tem que entender os processos de maneira mais ampla, senão você acaba vivendo de pelo menos, né? E um último voto estranho também que a gente vê muito é, ó, eu votei, né, eu voto no fulano. Se der errado, eu não voto mais, né? Se der errado, eu não voto mais. Esse se der errado significa, eu não sei em quem que eu estou votando. Eu vou votar aqui, ó, né, por uma questão aqui de ocasião. E essa ocasião, ela também está baseada, geralmente, em alguma identificação reduzida em um aspecto da personalidade, em um aspecto ali às vezes até da aparência física da pessoa, ou enfim, né, do comportamento, e que acaba gerando uma escolha, na grande maioria das vezes, ingênua, né? Bom, e aí vamos tentar então pensar o seguinte, né, nessa pergunta aqui do título. Por que o eleitor vota naquele que a ele sabota? Né? Essa pergunta, ela não é uma pergunta que serve só para os pobres, serve para a maioria esmagadora da população brasileira, porque mesmo a classe média, até a classe média alta, né, são pessoas que são prejudicadas no nível econômico quando a direita governa, quer dizer, passa a pagar gasolina mais caro, alimento mais caro, aluguel mais caro, enfim, né? E tem acesso a crédito mais caro e etc e tal, né? Mas isso parece não incomodar muita gente, por quê? Porque esses processos de identificação, eles são mais problemáticos do que parecem, tá? Então vamos lá. Inclusive, parêntese, né? Parte da esquerda que tem dificuldade de pensar essa questão é porque fica presa no conceito de classe, achando que isso se resume à questão de, né, uma questão de classe, né, uma defesa da classe. Se fosse assim, não existiria o pobre de direita, né, para início de conversa. Mas enfim, vamos tentar pensar um pouco nisso aí. Então, tudo isso deriva de processos de identificação e repulsa, que são quase sempre imediatistas e baseados em reduções do contexto mais amplo, tá? Agora, vamos lá. Ao contrário do que muita gente diz, o próprio Fernando Henrique deu entrevista aí recentemente e tudo mais, eu não acho que a identificação seja só pela via da emoção, tá? Ela é um processo que articula a memória, portanto a lembrança, né? Você recorda daquela pessoa, você grava ali, né, aquela imagem, aquele discurso, enfim, aquele comportamento, etc e tal, e aí você, enfim, vai sustentando isso na sua cabeça a partir de uma lógica de identificação, né, por memória. Essa memória está conectada também com um afeto, portanto com uma emoção, né? Você acha bacana aquilo, você gosta daquilo e tudo mais, e também com associações pessoais que você faz, né? E aí tem uma parcela da sua intelecção pessoal, né? O problema, então, não está em nenhum desses três aspectos. O problema não está em ser emoção, ou ser uma associação pessoal, ou ser um evento de memória, ou a conexão dos três. O problema está, sim, no fato de que, em muitos casos, essa articulação entre a memória, o afeto e as associações pessoais é feita de forma reduzida e hegemonizada por fatores, traços ou elementos que têm pouca ou nenhuma relevância para o que o governante vai fazer de fato, né, quando ele for eleito. Esse é o problema. Então o problema não está no processo de identificação com o candidato, com o outro, enfim, ser por uma mescla entre a memória, a emoção e a associação pessoal. Não está nisso. O problema está nesse processo todo ser feito, muitas vezes, a partir da redução da pessoa a um aspecto, a um tipo de comportamento, às vezes até o gênero, ou a cor, ou enfim, né? E isso acaba reduzindo a complexidade mais ampla da situação, né? Escolher o presidente só porque ele é cristão é como convocar um jogador para a seleção só porque ele é cristão, né? Você não considerou a habilidade, no caso da convocação, né? E não considerou o projeto e a história no primeiro caso. Então, por exemplo, né? É como pensar, não, olha só, imagina, né? O sujeito é um crente fanático, ele vira
técnico da seleção brasileira. Olha só, não tem jogador crente, então eu vou convocar o Malafaia, meu ataque ali da seleção vai ser o Malafaia, o Bicho Macedo, né, e o, enfim, né, e pensa em outro crente aí e bota os 3 ali na frente, quer dizer, não vai ter, a gente vai tomar de goleada em todos os jogos, porque não tem habilidade, não tem capacidade de estar ali. É mais ou menos como funciona em relação à política, a política de Estado, né? Você colocar alguém lá porque o cara é crente, não quer dizer nada, né? Mas tem gente que, enfim, né, tem uma fatia das pessoas, né, que olha e fala, não interessa, crente é o que há porque Jesus é o que há, porque Jesus é mais importante que a Constituição. Essa pessoa, no final das contas, acaba se ferrando depois, que vai pagar o alimento mais caro, vai pagar a gasolina mais cara, mas não consegue nem enxergar isso, né? Enfim, de qualquer forma, vale desenhar um trajeto de reflexão para tentar responder essa pergunta do título, né? Por que o eleitor vota naquele que a ele sabota, tá? Bom, e vamos lá, né? Primeiramente aqui, a noção de reconhecimento, né? Porque a palavra identificação significa também e principalmente reconhecimento, tá aqui, né? É você dar reconhecimento e você receber reconhecimento. O Albaiano diz aqui, dentre outras coisas, tá? Na página 804, ele diz aqui, né? Que o reconhecimento, em geral, é conhecer algo por aquilo que é. Isso aqui é questionável, né? Porque essa coisa de ser o que é depende sempre também da relação entre o observador e o objeto, ou o observador e a pessoa observada, e o interlocutor e tudo mais. Agora, na segunda definição, ele chega numa questão aqui que é da memória, que eu até falei no início aqui, né? Um dos aspectos constitutivos, o reconhecimento é um dos aspectos constitutivos da memória, porquanto a ela os objetos são dados como já precedentemente conhecidos. Então, você estabelecer ali um sentido para aquilo e lembrar depois, reconhecer, reconhecer, né? Conhecer de novo. Portanto, você entender que eu sei o que é isso, eu gosto disso, e isso me interessa em certo nível de associação aqui e tal. São aqueles 3 elementos que eu ponderei no início aqui, tá? Então tem a questão do Albaiano, né? Cadê aqui? Pronto. Deixa eu ver, peraí. Me perdi aqui, tá aqui. Vamos lá então. Então o Albaiano fala da questão do reconhecimento. E também tem o dicionário, né? Que a gente pode pegar aqui para poder falar de alguns sentidos, alguns sinônimos da palavra reconhecer, né? Que também dizem bem o que é essa questão, né? Então, reconhecer significa identificar algo ou alguém que já se conhece, é a questão da memória, mais uma vez, né? E tem uma frase, inclusive, interessante aqui que eles dão como exemplo, né? Que diz o seguinte: estava muito mudada, mas reconheceu-a pelos olhos. Estava muito mudada, mas reconheceu-a pelos olhos. Muitas vezes a gente reconhece, né, por um aspecto. Então, como eu falei aqui, às vezes a pessoa se reduz, né, a figura do candidato a um aspecto do comportamento, ou até mesmo uma questão visual, né, e tudo mais. E isso muitas vezes sempre reduz, né, e engana, e a gente acaba escolhendo mal por isso. A gente acaba sendo enganado pelos nossos próprios, pelas nossas próprias conexões ali pessoais e de emoção, às vezes, com a coisa, né? Com a pessoa, com a situação e tal. E aí tem mais uma aqui que ele diz, né? Que é admitir como certo ou verdadeiro, também tem isso, né? Quando você reconhece, né, e se identifica com algo, é porque você considera aquilo, que o certo é aquilo, né? O verdadeiro é aquilo. Isso também acaba interferindo, e se você estiver fazendo, né, se você estiver lançando um olhar para a situação que está pautado por um aspecto muito reduzido, isso, mesmo que essa conexão esteja dentro de um contexto ali de razoabilidade para a sua perspectiva pessoal, muitas vezes você pode se enganar, você pode ser enganado pelos seus próprios, símbolos ali e tudo mais. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui da questão do Datena, né? O Datena deu aquela cadeirada no Pablo Marçal, achei fantástica aquela cadeirada. Se fosse eu, dava também a cadeirada na cabeça dele. Agora, eu não vou votar no Datena, porque a cadeirada não resume o que é o Datena. O Datena é um candidato, ele está vinculado a um partido, que é o PSDB, que tem um projeto,
e que tem ideias ali, etc e tal, que não me interessam. Então, o fato de eu ter aprovado, né, a atitude do Datena, se eu tenho uma perspectiva complexa, um olhar complexo sobre a situação, eu não posso ser seduzido por essa ideia de que o Datena vai ser um bom prefeito só porque ele fez a coisa correta ao dar aquela cadeirada na cabeça do Marçal. Eu tenho que ponderar outros aspectos, senão eu acabo sendo enganado por mim mesmo ali, né? Bom, então o cara vota naquele com o qual se identifica. A identificação é reconhecimento, né? Ou seja, ele se reconhece no candidato. E uma dica, então, nesse ponto é, sempre que essa identificação não for pelo projeto, desconfie de si mesmo, né? Você pode estar sendo enganado por algum afeto pessoal seu reduzido a valor hegemônico da percepção, né? E isso acaba fazendo a gente escolher mal, né? Não, porque, pô, né, tem uma mulher bonita ali, pô, vou votar nela. Qual partido? Não sei, não quero saber, só, pô, não quero nem saber, entendeu? Quer dizer, e aí você acaba depois se ferrando, né? Porque isso é uma aparência reduzida da questão e te atrapalha a pensar. Bom, o verbo identificar tem a ver com a palavra idêntico, que tem a ver também com a palavra idem, que vem do latim, né, e significa o mesmo, idem, né, significa o mesmo. E aí a gente pode aplicar a esses exemplos que eu passei no início para ponderar que tal de mesmo é esse, né, em relação aos exemplos que eu passei no início. Vamos lá. O pobre de direita, por exemplo. Quem é o mesmo com o qual o pobre de direita se identifica? Não é ele mesmo, né? Porque, enfim, né? Ele não está votando num pobre, mas ele está se identificando com o quê? O tal do mesmo do pobre de direita é o que ele gostaria de ser. Alguém rico, tal, bem-sucedido no sentido do dinheiro e etc e tal, né? E muitas vezes isso acaba enganando, né? O concurseiro bolsominion, então, é mais bizarro ainda, porque é até difícil achar qual é o mesmo ali dele. Mas dá para entender, né? Porque nesse sentido, o concurseiro bolsominion é mais alienado do que o pobre de direita, porque, na verdade, o processo de identificação do concurseiro bolsominion é, na verdade, um processo de repulsa, mas é um processo de repulsa à esquerda, né? Não é nem ao que ele almeja lá, porque ele quer fazer o concurso, né, para passar para o Estado, e vota em alguém que quer acabar com os concursos, ou quer diminuir os concursos públicos, quer diminuir o Estado, etc. e tal. É uma figura estranhíssima, né, porque ele vota naquele que vai prejudicá-lo sem nenhum vínculo ali mais amplo, né? Enfim, né? O cristão que vota no cristão é fácil de entender qual é o tal mesmo aí, né? É o cristianismo, é aquele vínculo religioso estrito que ele tem, que ele acha que resume a questão toda e que, portanto, o cara vai ser um bom político porque é um sujeito cristão, né? O tal do pelo menos não é corrupto, o tal do comentário, né? Pelo menos não é corrupto, fica na mesma seara do concurseiro bolsominion, né? Ainda que seja uma coisa mais generalista e não traga, eventualmente, nenhum prejuízo mais direto ali. Porém, é reduzido isso, né, também. Isso não diz muita coisa e, ao mesmo tempo, isso é muito mais baseado numa repulsa do que numa afirmação de algo, né? E eu voto, e se der errado eu não voto mais, isso aí não tem nem identificação nenhuma, né? É só, ou melhor, né? O processo de identificação, nesse caso aqui, ele quase sempre é baseado ou na negação de outros, né? Ou em algum aspecto específico da personalidade, ou da própria vida da pessoa, enfim, né? E que no final das contas acaba também em redução e em prejuízo, tá? Bom, e aí, pessoal, vamos lá então. Dá para dividir esses processos de identificação em 4 tipos, tá? Eu dividi aqui em 4 tipos, eventualmente podem surgir mais aí, mas eu acho que tem 4 tipos aqui que resumem bem essa questão. Então vamos lá. Primeiro tipo, identificação de tipo simples, por um traço pessoal e reduzido. Por exemplo, o cristão que vota no cristão, o neo-identitário que vota no neo-identitário, né? Eu sou negro, vou votar em candidato negro. Qual partido? Não importa, não interessa. Eu quero que tenha mais negros lá e é isso que importa. E aí o cara vota no Sérgio Camargo da vida, enfim, nessas figuras aí. E nesse grupo aqui, né? Nesse processo de identificação número 1 aqui, que é o de tipo simples, que é a identificação por um traço pessoal e reduzido, cabe também a figura do rico que vota no rico, ou no rico que vota no cara que tem projeto para continuar, enfim, né, a concentração de renda e tudo mais, tá? Mesmo que você perceba ali que tem um ganho efetivo nesse sentido, no fundo essa pessoa está negando a complexidade mais ampla do país e etc e tal, tá?
Segundo processo, identificação utópica simples, tá? Nesse caso, a identificação é por um traço de outro que o cara não tem, mas que quer atingir, ou então meramente que acha ali fantástico, etc e tal, né? Então, por exemplo, né, o pobre de direita se enquadra nisso aqui, evidentemente ele vota no rico porque ele quer ser rico. E aí, muitas vezes, ele toma no lombo e não sabe nem de onde vem, né? E entra também nesse grupo aqui o herói popular, né? Que é a figura do herói ali que tem um aspecto, alguma coisa ali que parece que é que é messiânica para essa figura que acredita numa identificação utópica simples, né? E, enfim, acaba votando ali porque é o Messias, é o Salvador, veio resolver todos os problemas, etc e tal, né? Então, muitas vezes não tem ali, né, a pessoa nem se acha, né? A pessoa acha ali o candidato uma espécie de super-homem, que a pessoa, né, não tem nenhuma perspectiva de ser igual a esse super-homem, mas se identifica porque é super poderoso, vai salvar a minha vida, o país, etc e tal, né? O Bolsonaro se enquadrou nesse contexto de maneira muito evidente, né? Enfim, terceiro tipo, tá? Terceiro tipo, uma identificação por negação simplória. Então, enfim, a pessoa se identifica por um traço ausente sem considerar o que se está afirmando com aquele voto, né? O que também é uma redução, né? Então, o exemplo está ali, né? Pelo menos não é corrupto, pelo menos não é a esquerda, pelo menos não é o Lula, né? Então, acaba acontecendo dessa maneira, né? E aí você, enfim, você está se identificando por uma negação simplória, né? Ou seja, não importa o projeto do Bolsonaro, importa que ele não é a esquerda, importa que ele não é o Lula, né? Se a pessoa se identifica com o projeto do Bolsonaro, ou com a figura do Bolsonaro e tudo mais, aí já entra na outra identificação aqui, na identificação de tipo simples, né? Mas quando a pessoa não tem nenhum conhecimento de qual é o projeto da direita, do Bolsonaro ou do candidato de direita, e vota nele porque pelo menos ele não é a esquerda ou pelo menos ele não é o Lula, então se encaixa nessa identificação por negação simplória, né? O que importa é quem ele não é e não quem ele é, né? Isso aqui é o mais bizarro aqui da coisa. E isso não escapa de ser também uma redução, né? E por último tem aquela identificação que resolve essas três, né? Que é a identificação complexa, que é justamente aquela na qual você considera o projeto para além de qualquer traço pessoal reduzido. Não que você elimine os traços pessoais reduzidos, eles acabam comparecendo em uma medida ou outra e tudo mais. Mas se você tiver inteligência para poder entender esses meandros, esses escaninhos desses processos, você aprende a fazer, por exemplo, né, o que eu fiz com a questão do Datena. Pô, achei muito bacana isso aí, porém, você se acautela com aquela identificação bacana, imediata que você teve e começa a repensar os outros elementos da complexidade. Beleza, a Datena fez um negócio que, me amarrei naquilo ali, achei super legal aquilo ali. Agora, e aí? Qual é o partido? Qual é o projeto? Qual é a perspectiva para a educação, para a saúde, bababá? Qual é a história desse partido? Qual é o vínculo econômico? Tudo isso é importante para poder entender, senão você acaba preso ali num aspecto reduzido da questão e, repito, você acaba sendo enganado ali por um afeto imediato, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Agora, para finalizar aqui, um parêntese importante, tá? Os disfarces da direita brasileira, que eu citei em um dos últimos vídeos aqui, né? É bom lembrar, disfarces atuais de uma desidentificação de base que a direita tem com o próprio país. O individualismo, o neoliberalismo, o cosmopolitismo estrito e o neoidentitarismo. Já falei disso aqui, deixo o link para vocês aí, quem quiser, tem uns 2 ou 3 vídeos aí, tá? Atrás. E aí isso tem 2 consequências no nível da identificação, tá? Ou seja, né? O fato de que nós estamos vivendo num país em que uma parcela significativa da população não tem identificação com o próprio país e se disfarça essa desidentificação num apego reduzido a algum desses elementos aqui. O individualismo, o neoliberalismo, o cosmopolitismo estrito e o neoidentitarismo. Vamos lá, são 2 consequências. A primeira, os 3 primeiros tipos, ou seja, o individualista, o neoliberal e o cosmopolitismo estrito, geram uma imediata repulsa em relação à esquerda. Imediata.
né? Se o cara é individualista, ele tem repulsa da esquerda. Se ele é neoliberal, ele tem uma repulsa da esquerda. Se ele é cosmopolita estrito, ele tem uma repulsa da esquerda, porque a esquerda pensa o país de maneira mais ampla, e isso não interessa para as pessoas que se vinculam de maneira religiosa a esses 3 elementos aqui. Tá? No caso, o neoidentitarismo, se ele estiver vinculado a qualquer um desses outros 3, isso também gera essa mesma repulsa. Certo? Se for um neoidentitário individualista, ou um neoidentitário neoliberal, um neoidentitário cosmopolita estrito, ele também vai ter repulsa da esquerda, né? Ele não se identifica com a esquerda. Segunda consequência, na medida em que são posições baseadas em uma desidentificação e não em uma identificação, esse voto acaba sendo sempre um voto de protesto e não um voto afirmativo. Portanto, não há voto de projeto, há voto de negação de alguma coisa, né? 2, é um voto baseado em reflexividade negativa, portanto, é baseado num vazio de perspectiva, ou seja, não tem nada ali utópico, nada de eu estou votando para poder construir alguma coisa. Não, é só para destruir, né? E 3, é um voto para destruir, ou pelo menos para debochar, né? E aí cabe aí o caso do Macaco Tião, e também do Tiririca, do Bolsonaro e do Paulo Marçal, etc. e tal, né? São projetos apenas para poder debochar. Quando não é para destruir, é para debochar, né? Mas tem uma quarta situação aqui, né? Que acaba derivando desse processo baseado numa desidentificação de base. Que isso é um voto destituído de qualquer complexidade e de qualquer autocrítica, né? Ou seja, de qualquer percepção de que para além do individual, para além do, enfim, né, do cosmopolitismo mais amplo ou mais estrito, né, há um país, há um local, há questões aqui que são fundamentais de discutir porque interferem na vida de todos nós aqui, quer se queira, quer não se queira, né? Parêntese final aqui, para a gente finalizar, tá? A esquerda brasileira precisa incorporar 2 desses 4 elementos, tá? Que na direita são disfarces da desidentificação, se a esquerda quiser gerar identificação em fatias da população que não são anestesiadas por uma posição radical de direita, tá? Então, o individualismo para poder neutralizar o neoliberalismo, portanto, assimilar elementos para poder mostrar que a esquerda também entende que existe uma vida individual, enfim, já fiz vídeo aqui sobre isso, né? Explicando tudo isso aí, posso deixar o link também. E incorporar também o cosmopolitismo para poder neutralizar o reducionismo dos idiotas líquidos, né? Seriam essas figuras que acreditam que acabou a nação, acabou o país, acabou o local, todos nós somos fluxos agora, né? Enfim, é preciso incorporar isso na complexidade da esquerda, sem perder o restante, para que, enfim, né, a gente consiga, de repente, dialogar com essas pessoas ou com aquelas que acreditem nisso de maneira menos religiosa, tá? Então, esse segundo elemento aí, que é o elemento do cosmopolitismo, o Lula tem feito de maneira razoavelmente muito boa isso, né? Enfim, com o protagonismo solidário, com a atuação dele na política internacional, etc. e tal. Já o primeiro elemento, que é o do individualismo, é um pouco mais difícil, porque a esquerda normalmente é conectada com a pobreza, e isso é um problema, que a gente tem que superar isso para poder ampliar aí até mesmo o que é o Brasil de maneira mais ampla, né? Porque isso é uma coisa que muitas vezes emperra o país de caminhar, tá? Porque muita gente que poderia entender a complexidade e a amplitude do projeto da esquerda se perde nesses reducionismos de mas você não é comunista de iPhone não, né? Ou seja, né, o comunista tem que ser pobre, hein, tá? E, enfim, isso é uma visão idiota e que tem que ser superada, ou quando não é idiota, é ingênuo, né? E isso tem que ser superado para a gente entender melhor o país e sair desse marasmo e, enfim, dessa renda per capita baixa e tudo mais, tá? Então, pessoal, eu ia mostrar alguns livros aqui, não vai dar tempo, né? Porque a reflexão ficou suficiente. Também faço aqui, de repente, mais um vídeo aí para passar essas dicas aqui e discutir alguns outros elementos aí do tema, tá? Mas o ponto-chave é esse aí, tá? Então, por quê? Né? Essa é a pergunta do vídeo. A gente finaliza aqui voltando à pergunta inicial do vídeo. Por que o eleitor vota naquele que a ele sabota?
quase sempre porque ele acaba sendo, digamos, né, garfado, acaba sendo ali, né, enfim, vítima ou refém de um processo de identificação reduzido a um elemento estrito da complexidade e fica cego para o restante, né? E isso acaba gerando um voto que muitas vezes vai trazer prejuízo para ele mesmo no futuro, ali, quando o cara for eleito, né? Então é isso, pessoal. Então a questão é um pouco essa aí, tá? E faço mais vídeos aqui sobre isso também e a gente vai se falando a respeito aí, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.